Muito boa noite, meus amigos, sejam todos bem-vindos à live do Núcleo Espírita Plano Maior, hoje 23 de março de 2025, 20 horas 2 minutos em São Paulo. Eu e o professor Carlos Cabeça estamos aqui para mais um Evangelho e Orações juntamente com vocês. Neste domingo enferruscado, cara feia de domingo, mas nós estamos aqui com vocês. Choveu praticamente a tarde inteira, né? Esfriou tudo, né? Agora estamos no outono mesmo, né? Então tá ótimo. Boa noite, Cláudia Carreira, Bárbara Giausso, Reinaldo Pasqualini, Cida Ormondi, El Cacapão, Úrsula Sanches, Edna Horta, Joaquim Quesada, muito bom. Ana Cláudia Ábido, André Gentil, muito bom, seja bem-vindo. Ótimo. Rogério Matias, Silvana Colombara, Luiz Valentim. Estamos todos aqui juntos para mais um Evangelho e Orações de domingo, preparados para falar de um tema muito importante, e nós já preparamos aqui a nosso texto, né, de abertura, que vem do livro Urgência, do Emmanuel, psicografado pelo Chico Xavier. Claudiomir Laza, muito boa noite, Claudiomir. Michele Delgado, ótimo, seja bem-vinda também. Cá estamos todos para mais um Evangelho Dominical, né? Preparadíssimos para nos equilibrarmos com vibrações e orações para iniciarmos a nossa semana de trabalho com muita força de vontade, muita vontade de trabalhar, de ajudar ao próximo e seguir em frente, né? Bom, a nossa lição da abertura de hoje, com o tema o adúltero, que o professor Carlos vai falar para nós, vai deslanchar para nós, é desvinculações familiares. Esse é o nosso texto de abertura. Então vamos a ele. Momentos surgem nas áreas da família terrestre em que a vida nos pede compreensão e serenidade, sempre mais amplas, a fim de que o desequilíbrio não se estabeleça, criando problemas desnecessários. Referimos-nos ao instante no qual um dos componentes do grupo doméstico altera conscientemente as próprias diretrizes, com a indiferença diante dos compromissos assumidos. Certamente, em ocasiões quais essas, em que notamos uma pessoa querida a se afastar da execução do plano de paz, correspondente ao dever que traçou a si própria, não se lhe negarão os avisos afetuosos, os diálogos de coração para coração. Entretanto, se esta criatura, que se nos faz sumamente estimável, nos recusa os alvitres e ponderações, isto não é motivo para sofrimentos inúteis. Não se compreende por que devamos cercear os passos dos entes amados que não nos prezem a intimidade, subestimando os encargos que abraçaram conosco. É preciso entender que o caminho de muitas criaturas que mais amamos ainda não se vincula à senda da sabedoria da vida que nos deu a trilhar. Possivelmente estaremos observando com enfoque de nossas próprias experiências determinados perigos futuros a que se expõe. No entanto, isto é assunto que se refere aos companheiros a que nos reportamos e não a nós, compreendendo-se que em nossa própria estrada no mundo sobram riscos a passear. Quando existam crianças nesse processo de desvinculação, é justo nos voltemos para elas, estendendo-lhes a proteção que nos torne possível
ainda mesmo quando estejam, por força das circunstâncias, junto ao parente indireto com o qual os familiares que amamos estejam em oposição. Os pequeninos são as vítimas quase sempre indefesas de nossos desajustes, e em qualquer caso é imperioso permanecermos acordados para a responsabilidade de auxiliá-los, considerando o futuro, de modo a que se sobreponham aos nossos desastres afetivos e às nossas indecisões. Quanto aos adultos, nas opções a que se inclinem, saibamos respeitá-los nas situações que prefiram, mesmo porque todos nós, os espíritos ainda ligados à evolução da Terra, temos problemas de débitos, ideais irrealizados e numerosas reparações a fazer perante a contabilidade da vida, sobre o qual se baseiam as leis de Deus. E assim, depois desse texto bonito, desse texto que prepara o nosso Evangelho e orações de hoje, nós vamos fazer a nossa prece de abertura, mentalizando o nosso querido Mestre Jesus, pedindo a Ele que nos abençoe, que nos traga a sua paz, o seu carinho, o seu equilíbrio, o seu amor para cada um de nós. Que possamos, Mestre Jesus, estarmos preparados, com fé em Ti, para seguir o nosso caminho, rumo à nossa reforma íntima, à nossa melhoria, à busca do amor ao próximo e seguindo para o progresso que cada um de nós necessita nesta encarnação, para que possamos ter trabalho voluntário, ter a oportunidade de ajudar, para saldar a nossa dívida com o nosso karma. E assim, Mestre Jesus, continuarmos a seguir na trilha da nossa evolução, que está muito longe de terminar, mas que estamos aqui dia a dia, Mestre Jesus, buscando um caminho novo, um caminho alternativo, para podermos seguir rumo à Tua seara bendita de amor e de trabalho. Que Deus Pai nos abençoe, que Deus Pai nos ilumine, agora e sempre, que assim seja. Aproveitar para cumprimentar o pessoal que chegou depois, ou seja, a nossa querida Cleusa Almeida, o Rogério Matias, que deixou um pedido de vibrações, Marissônia Mota, Bárbara Giamuzzo já falamos, e todo o pessoal que ela deixou pedindo vibrações, Rosana Sanches Migiorim, que todos esses nossos irmãos sejam bem-vindos à nossa live de hoje. Não esqueçam de deixar os likes para nós, para que nos incentivar a fazermos cada dia melhor. E agora eu vou deixar vocês com o nosso professor Carlos, para que ele possa realmente fazer a palestra de hoje. Professor, estou aqui nos bastidores desejando-lhe uma grande palestra. Maravilha. Obrigado, Clóvis. Boa noite, pessoal. Seja bem-vindo. Nosso Pai e Mestre Jesus possa nos auxiliar para que possamos, assim, passar a mensagem desta noite, né? A passagem é um tema do livro Pão Nosso, né? Emmanuel. A lição é 85, e é o adúltero, né? Interessante a indagação de Emmanuel, porque todos já conseguem perceber a passagem, né? Que vai ser o tema desta noite, né? Uma passagem muito interessante e bela, né? Onde Jesus, com apenas 2 frases, pode passar uma imensa mensagem para todos aqueles fariseus, né? Com todos aqueles problemas que se encontravam naquele momento, né?
É interessante que essa passagem só é registrada pelo evangelista João, né? No capítulo 8, no começo do capítulo 8, onde ele faz essa narrativa, né? Nós temos essa inesquecível lição, e essa ligação traz para nós, né, a passagem da mulher adúltera, né? Mas não temos ainda o outro, né? É engraçado, a adúltera, mas não há o adúltero, né? O que é paradoxal, né? Até conflitante, porque onde está o outro, né? Nessa passagem. A lei da época, a lei hebraica, é interessante que ela era clara em punir primeiro o homem e depois a mulher, né? Mas geralmente a coisa sempre caía para a mulher. Passaram-se 2000 anos e pouca coisa se modificou, né? Pouca coisa se alterou, como a, a lei para a mulher e para o homem, né? Há um exemplo muito notório, né? De na lei da política, 20% de deputados e senadores tem que ser mulher, né? E nunca alcançam essa contagem. Novamente cai aí nesse caso das mulheres, né? Avançamos bastante desde aquela época, mas infelizmente ainda temos que avançar muito mais, né? E toda a passagem, Emmanuel enfatiza que só a mulher, né, é colocada no centro daquela passagem, né? E nós vamos ler aqui o enunciado que Emmanuel nos dá. Pondo a mulher no meio, disseram-lhe, mestre, esta mulher foi apanhada no próprio ato adulterado, né? O adulterado aqui é da lei, ela adulterou a lei, né? A lei dele, né? Esse olhar seletivo, né? Era sempre mais pesado, né? Quando se olhava para a mulher, né? Emmanuel traz essa reflexão da senha de todos aqueles fariseus em quererem apedrejar aquela mulher, né? Sem esquecer de que ela não era a única culpada, mas, como eu disse, era muito seletivo, sua mulher era mais peso do que o homem, né? Então, nós começamos no texto dizendo: o caso da pecadora apresenta pela multidão a Jesus, envolve considerações muito significativas referente ao impulso do homem. Eu acho que eu estava abaixo, não sei se vocês estavam ouvindo. Vou aumentar um pouquinho aqui. O caso da pecadora apresentada pela multidão a Jesus envolve considerações muito significativas referentemente ao impulso do homem para ver o mal no semelhante, né? Sem enxergá-lo em si mesmo, porque havia o impulso para contra o semelhante, mas nunca aquele impulso de se ver o seu próprio problema, né? Mas esse processo vai de muito longe ainda, né? E lento. E nós postergamos cada vez mais nós entrarmos em ver o mal nosso em vez de ver o mal no próximo, né? É a velha tendência da progressão alimentada, né? Ainda pelo orgulho, alimentada ainda pela vaidade, né? Só utilizam comiseração, né? A benevolência e o amor ao próximo. Falta somente isso, nós utilizarmos mais isso que Jesus nos ensina em todo o Evangelho, né? Jesus via sombra em todos nós, mas enaltecia a nossa luz, né? Colocando palavras boas para que a gente
para nós podermos emergir, né, das sombras para a luz, nos melhorando, né? É algo que a gente está aprendendo muito, mas ainda falta muito de nós podermos agir de uma forma um pouquinho mais consciente para com o nosso próximo, né? Jesus disse para não repararmos o cisco no olho do outro, né? Para tentarmos a nossa trave, né? Para que assim o argueiro que se encontre em nosso olho. Mas é muito interessante que também Emmanuel elucida um caso muito que nós podemos ver o cisco no olho do outro, mas não para criticá-lo, mas sim para ajudá-lo, né? Para auxiliá-lo. Quando eu disse que Jesus via sombra em nós, mas enaltecia a nossa luz, nós temos que aprender justamente isso. Utilizar exatamente as coisas positivas das pessoas e não as coisas negativas, né? Nós vamos ver lá na frente que Jesus não acusou ninguém, não é verdade? Ele poderia ter acusado, ele não acusou ninguém. Usava-se de palavras diferentes para que a própria pessoa se encontrasse. A lei de Deus não é essa, ai, Deus não me perdoa, Deus isso. Não existe isso, né? Quem vai nos perdoar somos nós mesmos. E é muito interessante isso, que cabe a mim também, né? Utilizar das coisas boas para com o próximo, para que eles possam utilizar para mim também, né? Podemos olhar o cisco no olho do outro, mas isso sim, sempre para enaltecer as coisas boas dele, né? Quando Jesus disse vá e não peques mais, ele não colocou o dedo na ferida dela, não é verdade? Ele não disse nada, simplesmente vá e não peques. E dele com toda aquela doçura que era da coisa de Jesus, né? Que era muito interessante nessa parte. Mais um pedacinho do livro, né? Entre as reflexões que a narrativa sugere, identificamos a do errôneo conceito e a critério unilateral, não é verdade? Então, no primeiro parágrafo do tema, ele trata, estou falando de Emmanuel, ele trata mais, abrangendo mais a parte humana e não a parte do homem ou a parte da mulher, né? Ele nos atrela a todos nós a queda de uma chaga coletiva. É muito interessante quando ele toca nesse ponto na chaga, na chaga coletiva, né? E ele coloca desta maneira: porque enquanto existir um espírito desajustado, caído, momentaneamente numa sociedade, aquela coletividade na totalidade não estará alcançando o ápice de felicidade. Olha que interessante que Jesus está dizendo, que Emmanuel está colocando para nós. Quando existir um espírito desajustado, vamos trazer para a nossa sociedade, vamos trazer para São Paulo, né? Que é a nossa sociedade aqui, ou para o nosso bairro, nesse sentido. Enquanto um irmão está desajustado, nós não temos felicidade total, né? Na totalidade. Quando a gente vê as guerras, nós não podemos ficar felizes. Quando a gente vê a fome no mundo, não podemos ficar felizes. Quando nós vemos assassinatos, quando a gente faz roubo, que a gente não pode sair à noite, que nós temos medo de ruas escuras, de sozinho, por que isso? Porque ainda há desajustados. Então, o que ele diz, a chaga coletiva é exatamente isso. Enquanto houver desajustados, nós não seremos felizes, né? Então, toda aquela turba que queria apedrejar aquela mulher, não é verdade? Desajustados, não há a felicidade, né, em todos nós. É muito interessante isso da chaga coletiva, né? Por isso que nós temos que trabalhar em prol
de todos eles. Quando nós fazemos as nossas orações pedindo perdão aos nossos irmãos do passado, que nós fizemos algum desajuste com ele, algum mal, é justamente isso. Eu quero caminhar, eu quero evoluir, mas eu não posso esquecer daquele que lá eu desajustei. O Evangelho é muito claro, só chegarei lá quando todos aqueles que no passado eu atrapalhei ou atrapalho hoje estarão em condição comigo. A condição comigo não é no mesmo nível espiritual, mas é eu ter resgatado aquilo que eu fiz para aquele irmão. Ok? Então, seguimos aqui. Então, investir na educação do irmão, né, é investir na coletividade. Porque cada irmão que se aprimora no melhor para ele e para a sociedade, nós aqui estamos nos elevando aos nossos, coletivamente, à nossa sociedade, né? Não era uma chaga só dela, não é verdade? Quando colocaram ela no meio, não era uma chaga só dela, mas de todos que ali estavam, né? Mas eles, os fariseus, não viam suas chagas, não é verdade? Mas queriam enfiar o dedo na ferida, né? Daquela que eles achavam que era pior, criminosa naquele momento, né? Se ela tinha uma chaga da sexualidade, todos os fariseus, aqueles que queriam apedrejar ela, tinham a chaga do coração endurecido, né? Da presunção, né? Do orgulho, de julgar-se acima dela, não é verdade? Para que a chaga dos dois, mais dela, porque ela estava em evidência, né? Que estava muito em evidência, na verdade, revelava a chaga dos outros. É interessante isso, porque quando, por exemplo, eu vou discutir com alguém, eu entro em contenda com alguém, a minha chaga vai ser revelada naquele embate com aquela pessoa. Né? Tudo aquilo que eu estou nervoso, se eu estou nervoso, eu não estou pensando, eu vou soltar todas as chagas que eu tenho, todos os problemas ruins que eu tenho, né? Porque eu não estou pensando, não posso falar isso. Não, eu estou nervoso, eu vou soltando tudo o que está dentro de mim. E essa chaga que ele está dizendo que todos nós temos, né? Então, a chaga do outro, quando entra em contato comigo, revela exatamente a minha chaga, não é verdade? Trazendo para fora tudo aquilo que alguém pode ou eu queira estar escondendo, né? Querendo, na verdade, burlar, querendo ser o bonzinho da história, não é verdade? Agora, ele vai encontrar mais no aspecto homem e mulher, né? Conforme ele vai seguindo no texto, ele sai do aspecto humano e agora entra mais na parte da mulher, né? Na mulher do homem, né? Convidando a análise o que temos de melhor, né? E a progredir em termos de sociedade. Olhar o erro alheio era marcante naquela sociedade, né? E apontar para os outros os erros dele. E eram incapazes de poder olhar para si mesmo, né? Para o seu próprio erro. Não é verdade? Então vamos ver agora o item 3. Se a infeliz for encontrada em pleno delito, onde se recolhera o adultério, o adultério, o adultério, que não foi trazido a julgamento pelo cuidado popular, seria ela a única responsável? Se existe uma chaga no organismo coletivo, requisitando intervenção a fim de ser extirpada, em que firma
se e ocultava aquele que ajudava a fazê-lo, né? Ocultava o adúltero, né? Aquele infeliz. Mais uma vez, ele reforça isso na ausência dos envolvidos, né? Traz a ele exatamente essa parte. E Emmanuel também nos elucida mais um pouco. Por isso, Emmanuel disse, aquela daquela mulher e daquele homem era uma chaga no organismo coletivo. Então, ela é adúltera, ela é a culpada, ela é isso assim. Mas, na verdade, tem a adúltera e o adúltero, né? Então, na verdade, a organização toda, ela era culpada, não é? Eles não eram muito pesados sobre as mulheres, né? Às vezes, eu já vi muitos casos desses, até em livros espíritas, onde a mulher ela cai na vida não querendo cair na vida. Ela cai na vida quase que obrigatoriamente, né? Se ela tem um pouquinho mais de moral, um pouquinho mais como de força interior, vai fazer um trabalho mais simples e vai devagarzinho, porque às vezes até é uma prova para ela superar aquele momento de fraqueza dela, né? Mas a gente vê muitos casos que muitas meninas caem na vida justamente pelas chagas da sociedade. Somos todos um pouco culpados de tudo. Se eu hoje não sou culpado disso, no passado, com certeza, eu contribuí para que isso fosse verdade. Não é verdade? A postura que se tem de revelar quantas chagas eu tenho, né? Através das minhas atitudes, através de como eu ajo com as pessoas, vai exatamente mostrando as chagas que eu possa ter, não é verdade? E é muito interessante que quando nós falamos para nós fazermos a nossa revisão, né, de tudo aquilo que nós temos de ruim, trocar, né, todas essas coisas ruins por coisas boas, é exatamente o nosso dia a dia, né? Conforme eu ajo e vem o alerta, não deveria ter feito isso, estou no caminho, não é verdade? Ah, eu tenho alunos que falam para mim, puxa, Carlos, eu errei de novo, tal. E eu falei, você falou graças a Deus? E a pessoa fala, não, mas como eu errei? Não importa se você errou. Se já está na sua consciência que você errou, você está no caminho, né? Então a pessoa já está no caminho. O difícil é quando a pessoa erra e não reconhece, né? Não está dentro dele que houve o erro. Se não está para ele que houve o erro, o que vai acontecer? Ele vai errar de novo e não vai continuar, porque para ele não é um erro. E cada vez que a gente solta isso, a gente traz isso, né? Quando os viram os irmãos caídos, né? Aquela passagem do samaritano, muitos passaram ao largo, né? Olhavam e saíram ao lado. O samaritano passou, olhou o caído, foi lá, ajudou ele, jogou o óleo na ferida dele para poder ser curado e tratou dele no sentido dele ser curado, né? Ele deu essa incumbência para uma pessoa poder cuidar dele e tal, enquanto ele ia fazer a viagem que ele tinha que fazer. Então, são essas atitudes que nós temos que tomar sempre, quando há oportunidade, porque o nosso Pai vai dar oportunidade para nós todos os dias. Todos os dias Ele vai dar oportunidade de nós fazermos alguma coisa. E é interessante que Ele sempre vai dar as oportunidades daquilo que eu posso fazer. Ele não vai dar uma oportunidade que eu não tenho condições de fazer, né? Ele virá sempre, mas Ele quer ver se eu estou pronto. Porque não adianta eu estudar, vou na casa espírita, faço o evangelho, estudo, né? Faço o meu trabalho, se eu não praticar. Não é verdade? É muito fácil, eu sou espírita. Puxa vida, vamos saber mais com os evangélicos, com os católicos.
Não adianta nada. Para quem muito se dá, muito será cobrado. É verdade? E essa lição de hoje é muito interessante, porque é justamente trazer, levar aos outros, ao alheio, a culpa, sem que possamos olhar ao nosso. Quando eu falei há pouco, o cisco no olho do nosso irmão, né? Sem ver a trave e o alheio no nosso olho. Isso é uma coisa constante no nosso dia a dia. E é uma coisa interessante também que nós, espíritas, principalmente, que estamos estudando, estamos sabendo como caminhar, que as coisas vão devagarzinho mostrando para nós como devemos atuar. Não é verdade? Eu lembro que às vezes a gente comenta lá na casa espírita, na segunda-feira, que às vezes faltam médios, né? Eu também falto, às vezes, infelizmente, o trabalho, e às vezes a minha mãe me atrapalha. Mas, infelizmente, nós temos que fazer uma vez por semana, né? Não custa nada a gente fazer a nossa parte, né? Ficar lá 2, 3 horas lá dentro, para a gente poder trabalhar em nosso favor, né? A gente acha que faz favor para aqueles espíritos que estão lá com muitos problemas, né? Que chegam adoentados da alma, mas na verdade o trabalho é para nós, né? Já fui elucidado, eu não sei por quem, eu não sei se foi Allan Kardec, que disse que nós espíritas, principalmente nós médiuns, nós devemos muito mais do que os outros. Por isso a incumbência, né, de nós sermos médios é justamente para a gente, né, abafar um pouco daquilo que nós fizemos no passado. Esse trabalho que nós fazemos em prol desses nossos irmãos está sendo em benefício nosso e poder dividir, diminuir um pouco o nosso caminhãozinho de problemas do passado, né? Se nós pudéssemos mudar essa postura nossa, né, no sentido de revelar chagas, não, mas de exatamente revelar a nossa melhoria, né, nos ajustarmos mais para que possamos assim nos melhorarmos cada vez mais, né? Voltemos ao texto mais um pouquinho e ele diz: a atitude do mestre naquela hora caracterizou por infinita sabedoria e inexcedível amor, né? Jesus foi colocado numa entrelinha, uma situação muito difícil aquela hora, né? Jesus não podia centralizar o peso da culpa na mulher desventurada e deixando perceber o erro geral. Indagou dos que se achavam sem pecado. O grande e espontâneo silêncio que então se fez constituiu resposta mais eloquente que qualquer declaração verbal, com uma frase pequenininha. Jesus dissimulou todo aquele imbróglio, todo aquele momento difícil. Muita gente querendo apedrejar, com ódio no coração, com problemas contra Jesus. Uma palavra de Jesus, uma frase, simplesmente dissimulou tudo, né? Ao lado da mulher adúltera, permanecia também os homens pervertidos, que se retiraram envergonhados, né? Porque realmente, quando Jesus disse aquilo, aquele foco todo que era para a mulher se voltou para cada um. Quando Jesus disse aquilo, o foco na mulher se voltou para cada um daqueles fariseus ou daqueles que ali assistiam àquele embate, né? Porque ali, como se diz no popular, Jesus estava numa sinuca de bico, não é verdade? Por quê? Se ele tomava um lado, ele podia agredir o sinédrio. Se ele tomava outro lado, poderia agredir aos romanos, né? Então ele tinha que tomar muito cuidado no sentido de poder dar uma lição, né? Porque Jesus, é interessante isso,
Porque toda vez que Jesus falava para a multidão, na verdade ele dava uma lição. E ali ele queria dar uma mensagem também, não chamar a atenção dos fariseus. Na verdade, ele queria ajudar os fariseus, passar uma mensagem que poderia trazer a todos, né, pelo menos uma atenção sobre si mesmo, né? Jesus se encontrava naquele labirinto, né? Aquele labirinto, inclusive todos eles queriam colocar sempre Jesus nessa situação de sem saída, né? Mas a maestria de Jesus era tão grande que ele saía sempre muito bem, com muita tranquilidade, né? Em situações conflitantes, mas o mestre sempre saía magistralmente, né? Com infinita sabedoria, contornando todos aqueles problemas. Vocês imaginam aquela turba de fariseus com aquele ódio, com aquela. Você imagina a energia total? Como vai controlar uma turba? Vamos ver hoje, quando vocês veem nesse que sai esse pessoal na rua para protestar alguma coisa, tem que ter um monte de policial, tem que ter isso, tem que ter aquilo. Jesus, com uma frase pequenininha, acabou com tudo. Né? Mostrava a sua moral ilibada, não é verdade? Ao ser indagado sobre a lei de Moisés, acusando aquela mulher, Jesus se agachou e ficou escrevendo com o dedo na areia. Né? E todos em silêncio, aguardando o momento. E aquele silêncio foi muito importante, porque Jesus expolia, né? Soltava as energias para poder amansar um pouco, não para eles, mas no sentido de eles poderem adquirir aquela mensagem, né? Mais uma vez, ele foi inquirido. Jesus, essa mulher, ela adulterou a lei. O que fazemos com ela? Porque a lei de Moisés é muito clara, deverá ser apedrejada. Nesse momento, Jesus se levanta, olha para todos eles e diz que atire, que lance a primeira pedra aquele que não tem pecado. O silêncio foi total porque ninguém esperava algo assim. Esperavam tudo, inclusive que Jesus se colocasse em uma situação muito difícil, não é? Mas aquela foi uma lição para todos aqueles irmãos ali naquela situação. Aquele material foi dado a cada um daqueles nossos irmãos. Alguns podem ter utilizado, alguns não utilizaram, mas aquela frase de Jesus colocou em cada um em xeque, porque todos eles tinham certeza que havia pecado. Então, devagarinho, todos foram se retirando em silêncio. Os mais velhos, os mais maduros primeiro, depois os demais. Quando tudo se acalmou, quando todos já se tinham ido, ele olhou para a adúltera, para a mulher, e disse: vá, não peques mais. Não apontou o dedo, não disse que ela vinha errando, né? Nada disso. Apenas com aquele olhar doce, com aquele olhar amoroso, como Jesus fazia sempre, disse: vá e não peques mais. Então, nessa passagem de Jesus, ele mostra a todos aqueles nossos irmãos para a gente tomar muito cuidado quando lançar o dedo para alguém, não é? Porque todos nós temos problemas, todos nós temos, como eu posso dizer, pecados entre parênteses, né? Temos exatamente essa deficiência. Se nos encontramos ainda
num planeta de prova e expiação, segundo ciclo do planeta, o planeta tem 4, eu ainda estou no segundo. Imagina, a nossa elevação espiritual ainda é muito pequena, não é verdade? E essa lição, essa passagem de Jesus é maravilhosa, no sentido de mostrar a todos eles, né, que olhe para si primeiro antes de olhar para os outros, não é verdade? E ele traz também essa lição, essa reflexão de Emmanuel, né, dizendo exatamente da chaga coletiva. Todos nós temos uma contribuição para com esses irmãos ainda decaídos, né? Quando todos já haviam deixado aquele lugar, Jesus disse à mulher: vá e não peques mais. Que coisa mais sublime do que essa, né? Mais maravilhosa, que tocou o coração desta mulher, não é verdade? Nós vemos o caso de Madalena também, que havia transitado também nessa seara, né? E depois se tornou quem? Né? Uma apóstola de Jesus, uma contribuidora dos trabalhos de Jesus, não é verdade? É engraçado que Maria Madalena ela morre de uma doença, né? Justamente para que aquela doença pudesse exterminar aqueles pecados do passado, vamos colocar assim, né? Aqueles equívocos que ela havia errado, né? O interessante nessa situação altamente perigosa, né? Com envolvidos de muitas pessoas, todas nervosas, é que Jesus apenas emitiu essa frase, né? Então, a mensagem ela é ampla, né? Mas Jesus utilizou 2 palavras. Jesus falou muito, né? Jesus falou muito, no sentido apenas utilizando 2 frases, né? Uma coisa assim, da gente falar impossível, é uma coisa impossível, porque o que Jesus quis dizer aquelas duas frases é muito amplo, não é verdade? É muito amplo nesse sentido, né? E vamos finalizar aqui dizendo mais um pedacinho do livro que ele diz: o homem e a mulher surgem no mundo com tarefas específicas que se integram. Contudo, num trabalho essencialmente uno, dentro do plano da evolução universal. No capítulo das experiências inferiores, um não cai sem o outro, né? Porque a ambos foi concedido igual ensejo de santificar, né? De se melhorar. Se as mulheres desviadas da elevada missão que lhes cabe prosseguem sob triste destaque no caminho social, é que os adúlteros continuam ausentes da hora do juízo, tanto quanto no momento da célebre sugestão de Jesus. É muito interessante aqui, porque no livro dos Espíritos, ele traz exatamente, quando ele fala nesse pedaço aqui, o homem e a mulher surgem no mundo com tarefas específicas, né? Nós vamos encontrar no capítulo 6 do livro dos Espíritos a questão 817. O homem e a mulher são iguais perante Deus e têm os mesmos direitos? Responde: Deus não deu a ambos a inteligência do bem e do mal e a faculdade de progredir? Tem uma nova pergunta: de onde procede a inferioridade moral da mulher em certas regiões? Do domínio injusto
e cruel que o homem exerceu sobre ela. Olha que interessante. Uma consequência das instituições sociais e do abuso da força sobre a debilidade entre os homens, pouco adiantados do ponto de vista moral, a força é o direito, né? Então, olha que interessante, ele joga as mãos nossas, os problemas dessas nossas irmãs equivocadas, né? Eu terminando, vou dizer que Pedro estava acabrunhado, né? Em silêncio. Jesus chegou perto dele e disse: Pedro, o que tens? Ele disse: Mestre, estou muito preocupado pela sua benevolência para com as mulheres equivocadas, mulheres da vida, né? E Jesus disse, e ele disse também, e também me preocupa se essa sua benevolência cairia em ouvidos errados. E Jesus disse para ele: Pedro, não se preocupe, estou aqui para fazer a vontade do meu Pai. Sem esquecer, Pedro, amemos ao próximo como a nós mesmos. Então Jesus demonstrou a Pedro que nós temos igualdade, não é verdade? Que nós devemos amar a todos. Todos têm os seus problemas, eu tenho o meu, vocês têm o de vocês, mas todos nós estamos caminhando querendo nos melhorar, não é? Se Mestre Jesus vem com benevolência para nós, olhando a nossa sombra e só deixando subir a luminosidade nossa, por que não podemos agir dessa maneira com os nossos irmãos? Não é verdade? Ainda esse negócio, a gente é muito, como eu posso dizer, tudo nos afeta, né? Uma voz alta, uma chamada de alguém, sempre nos afeta. E nós temos que ter condições no sentido de discernir aquilo que chega a nós. É importante, ele veio pesado, mas é importante para mim, eu assimilo. Se aquilo não é importante, aqui, sai por aqui. Não é? Então, trouxe para mim, entrou aqui. É interessante? Opa, fica comigo. Não é interessante? Sai por aqui. Então, essa mensagem que Jesus disse, vai, não peques mais, para todos nós. Vai, não peques mais. Faça o melhor que você puder, no sentido do seu dia a dia, né? Nas suas atitudes, na forma de falar, na contribuição para com o próximo, né? Ajudando sempre da melhor maneira possível. Eu sou melhor, vocês são melhor, a sociedade devagarzinho vai se tornando melhor, porque aquele decaído que eu ajudar e ele se tornar bom, trouxemos mais um pouco, né? E as chagas coletivas, elas vão devagarzinho diminuindo. É o que está acontecendo no nosso planeta atual. Todo mundo fala, as coisas estão ruins, estão horríveis. Estão melhorando. Só que, infelizmente, nós temos que passar por esse momento, porque, irmãos, ainda com muitos problemas, o nosso Pai está dando uma oportunidade para que eles possam reencarnar na Terra. Tá bom? Agradeço bastante, espero ter passado a mensagem da melhor maneira possível e fiquem todos na paz do nosso Mestre Jesus. Beijoca. Muito bem, professor Carlos. Retornamos agora para fazer as nossas vibrações, né? E eu vou deixar o professor Carlos ali de stand-by do ladinho e vamos, então, fazer a nossa parte, doar a nossa energia para que a gente possa, então... Opa! Estou! Muito bom. Então vamos lá, pessoal. Todos juntos, vibrando num só coração, num só pensamento, para que a gente possa doar o que temos de melhor, inicialmente em favor da paz mundial.
que os dirigentes das nações possam encontrar através do diálogo a paz para todo o nosso planeta. Vamos vibrar pela paz entre Israel e palestinos, que possa haver um cessar-fogo novamente, possa haver uma libertação dos reféns que estão em poder do Hamas e que possa então voltar o cessar-fogo, possa haver a entrada do corredor humanitário com alimentação, com medicação, com equipes de socorro, para que tudo volte a ficar tranquilo naquela região. E vamos vibrar também por Ucrânia e Rússia, que esses dois governantes, que esses dois países possam entrar num comum acordo para um cessar-fogo não por 30 dias, mas um cessar-fogo definitivo, e que possa haver reconstrução da Ucrânia, principalmente, que foi a mais destruída. E vibramos também pelo nosso querido Brasil, que os nossos dirigentes, os nossos governantes recebam muito amor, muita energia para poderem negociar entre si, para que o país possa se desenvolver com muita saúde, com muita educação e com muita alimentação ao povo brasileiro. Vamos vibrar também por todos os hospitais, casas de saúde e pronto-socorros. Enfim, onde haja um leito de dor ao Mestre Jesus, que as tuas equipes de socorro, as tuas correntes médicas possam ali estar curando, ajudando, tratando todos esses irmãozinhos. Se não for possível a cura, que seja possível o alívio de suas dores, para que eles possam seguir na sua encarnação. Nós vamos vibrar também, queridos irmãos, por todos aqueles que se encontram ligados aos vícios, quer seja de sexo, de álcool, de cigarros ou de drogas. Mestre Jesus, que o teu evangelho, que o teu exemplo seja o norte onde esses irmãos devem seguir para se livrarem dos seus vícios. Vibramos também por todos aqueles que se encontram no umbral, no Vale das Trevas, Vale dos Suicidas, que as equipes de resgate possam resgatá-los, principalmente aqueles que honesta e sinceramente se arrependeram dos seus males praticados. Vamos vibrar também, Mestre Jesus, por todos aqueles que se encontram nas creches, nos orfanatos, nos asilos, pela juventude desajustada, pela velhice desamparada. Mestre Jesus, que as tuas bênçãos possam ajudá-los a encontrar a diretriz para as suas vidas. Vamos vibrar também pela paz entre todas as religiões. Vamos vibrar por todos os lares em desarmonia, que a tua luz branca esterilizadora, acalmante, equilibrante possa penetrar todos esses lares em desarmonia e trazer ali a paz, o equilíbrio e o amor. Vamos vibrar também por todos os desaparecidos, quer sejam jovens, crianças ou adultos, que as equipes de resgate possam ser intuídas na direção a seguir para encontrar essas pessoas e trazê-las de volta ao seio de suas famílias. Nós vamos vibrar também, Mestre Jesus, por todos os nossos desafetos, tanto aqueles desta encarnação quanto de encarnações passadas. Que as equipes do plano espiritual, Mestre Jesus, possam levar até eles o nosso sincero e honesto pedido de perdão. Que possam levar também o nosso arrependimento pelos males praticados. E que possamos, Mestre Jesus, seguir, como disse o nosso Jesus, para e passo, lado a lado, com esses irmãos, buscando um novo caminho no mundo espiritual. Vamos vibrar também por todos os nossos parentes, amigos e irmãos. Recebam eles a bênção de Jesus, a paz, o amor e o equilíbrio do nosso querido Mestre Jesus. Vamos pedir por todos os nomes
que vocês colocaram no nosso chat de hoje. Sejam pessoas encarnadas, sejam pessoas desencarnadas. Que todos eles possam receber o amor, a paz, o carinho de Jesus, as bênçãos do nosso Mestre Jesus, para que eles possam seguir na sua jornada, no seu caminho, uma seara bendita de amor e de trabalho. Vamos lembrar também, Mestre Jesus, pelos nomes que se encontram nas nossas listas de vibrações. Pessoas inicialmente com Alzheimer, com Parkinson, com esclerose múltipla, com AVC. Todos eles recebam, Mestre Jesus, a visita das correntes médicas, visita dos terapeutas do mundo espiritual, para ajudá-los, para trazê-los de volta à sua vida, trazê-los de volta à sua reencarnação, para recuperarem, resgatarem aquilo que eles precisam resgatar. Vamos lembrar também, Mestre Jesus, por todos aqueles que se encontram com Covid, com câncer, com problemas ortopédicos, todos eles também possam ser socorridos e ajudados, Mestre Jesus. Vamos pedir também por todos aqueles com doenças graves, como diabetes, como hepatites, e que a sua saúde estejam debilitadas, possam eles receber ajuda, paz, equilíbrio e harmonia. Vamos vibrar também por todos aqueles desencarnados, quer sejam desencarne por suicídio, quer sejam desencarne de forma natural. Todos eles possam receber as bênçãos de Jesus, a paz, o amor, o carinho do nosso querido Mestre Jesus. Que eles possam receber a paz, o equilíbrio e se fortalecerem nas bênçãos de Jesus. Vamos vibrar também pelos nossos lares. Que os nossos lares recebam as bênçãos de Jesus, a luz branca do nosso Mestre Jesus. Que a luz branca invada cada um dos cômodos da nossa casa, esterilizando e limpando, retirando miasmas, retirando fluidos deletérios, encaminhando irmãozinhos que estejam nos nossos lares com o intuito de trazer a discórdia, trazer brigas, que eles possam ser encaminhados e seguir na tua seara bendita de amor e de trabalho. Nós vamos vibrar também, Mestre Jesus, por nós mesmos. Que as tuas luzes abençoadas, que os teus mensageiros celestiais e que as tuas correntes médicas possam nos ajudar, restaurar-nos todos os centros de força, órgãos afetados, problemas de ordem psicológica, emocional, possamos todos receber as bênçãos de Jesus para nos fortalecermos, para nos equilibrarmos, seguirmos nosso caminho. Pedimos também às correntes médicas o espaço que fluidifiquem todas as águas que se encontram sobre as mesas de cada um dos irmãos que estão virtualmente conosco, conectados e ligados nesta live. Que todos eles possam receber o amor, a paz e o carinho do nosso querido Mestre Jesus. Vamos vibrar também para que todos aqueles que nos cercam, todos aqueles que estejam em volta de nós, possam receber muita saúde, muito equilíbrio, muito amor para seguirem o seu caminho. Que assim seja. Graças a Deus. Vamos então agradecer a Jesus pela oportunidade de estarmos aqui presentes. Oportunidade de podermos orar, podermos vibrar, podemos receber vibrações, podemos doar as nossas vibrações para que possamos seguir nesse caminho. Que as nossas intuições, as nossas mediunidades possam se aprimorar a cada dia mais, Mestre Jesus. Que a nossa fé em Ti, no Teu trabalho, seja cada dia maior. E que nós possamos estar cada dia mais aptos a trabalhar
com amor e com carinho, na tua seara bendita de amor e de trabalho. Deus Pai nos abençoe, Deus Pai nos ilumine agora e sempre. Que assim seja. Graças a Deus. Bom, senhores, vamos trazer o professor Carlos aqui. Muito bem, professor Carlos. Estamos de volta para o encerramento do nosso Evangelho de hoje. E assim, desejar a todos vocês, gente, uma excelente semana, uma excelente força para trabalhar, para superar todas as suas dificuldades. Um beijo para todos, um abraço para o professor Carlos e que possamos ter uma excelente semana. Deus Pai nos abençoe e nos ilumine agora e sempre. Que assim seja.